Olá, pessoas. Espero que todos estejam bem. Quanta coisa boa a gente já teve aqui, hein? Já sou muito agradecido a Deus por tudo que aconteceu aqui. Nós vamos abrir a palavra de Deus, mas antes eu vou pedir para você fechar seus olhos. Pai querido, nós vamos estudar a Tua palavra agora e precisamos que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou os escritores, nos ajude a entendê-la da maneira como o Senhor quer. Portanto, eu te peço, exalte a Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Como vocês já viram, o tema de hoje é adoração. E depois que eu fiz esse estudo, e eu estou me policiando para não falar mais com tanta vulgaridade a palavra adoro isso, adoro aquilo, adoro esse, né? Quando às vezes as pessoas fazem alguma coisa e me perguntam, como é que foi? Eu falo, adorei. Mas depois desse estudo eu estou me policiando para mudar, porque nós vamos aprender hoje o que é adoração. E eu, como sou casado com uma professora de português, adoração, os advérbios de Deus. Tá? Vamos ver o que é isso. Adoração, a definição do dicionário, não é da igreja, essa definição dos gramáticos é que adoração é veneração, culto, louvor, glorificação, honra, reverência. Quando eu já li isso, eu já tomei um choque, falei assim, puxa vida, eu venero, o que eu venero, o que eu cultuo, o que eu louvo, o que eu glorifico, para quem eu dou honra, para quem eu faço reverência. Vocês estão percebendo que a coisa é profunda? Que bom te ver aqui, viu? Estava com saudade. Adoração é a homenagem máxima de um ser inteligente para outro. Então a coisa é séria. Adoração é tão importante que gerou, o que gerou? Vocês lembram? Lá nos primórdios. Uma guerra onde? Uma guerra no céu. Adoração é tão importante que gerou uma guerra no céu. Alguém não quis mais adorar, mas quis ser adorado. Portanto, a adoração tem a ver com o caráter, porque ela identifica a tua postura, revela gratidão e amor, e nós já vamos saber por que adoração tem a ver com gratidão e com amor, e vamos já passar para frente. A adoração, ela é devida somente a quem pode criar do nada. Então a adoração é devida apenas a quem? Simples assim. Simples assim. E criar do nada, apenas falando. Isso que é o mais incrível, né? A adoração é devida apenas a quem promove o espetáculo da vida. Ok? Quem é esse mesmo? Salmo 33. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Olha que poder tem essa pessoa. Jesus, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só criou, ele sustenta tudo. Apenas falando. Ele é digno de adoração, sim ou não? Mais alguém é digno de adoração? Mais alguém pode ser comparado a ele? Percebe por que eu estou mudando meu palavreado? Eu não adoro mais nada, só adoro a Deus. Certo? Muito bem. Hebreus 1:3 fala que ele está lá por causa dos nossos pecados. Esse camarada é demais, esse Jesus, hein? Vamos lá. Eu vou falar de advérbio agora. Você lembra o que é advérbio? Você estudou lá no primário era linguagem, a matéria era linguagem, depois no ginásio virou português, né? Advérbio é a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Eu vou dar um exemplo. João fez a lição. Se João fez a lição, o que a gente fala para o João? Legal, né, João? Você fez a lição.
vamos acrescentar um advérbio nessa frase e ela vai modificar completamente o sentido da frase. João fez a lição erradamente. João estava assim, ficou assim, né? O que tem que ver o advérbio com a Bíblia? Eu fiquei surpreso, Adriana. O verbo exprime a ação, o João fez. O advérbio, o modo com que fazemos essa ação. Deus está preocupado com o que a gente fez, mas principalmente como a gente fez. Deus olha, antes de tudo, o modo e não a ação. Ele quer saber como oramos, respeitosamente, frequentemente, e não apenas se oramos. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Deus aprecia os advérbios, os quais devem tornar nobres, engrandecer, exaltar as nossas ações, sempre em honra a Ele. Deus se importa mais com o espírito das nossas ações do que com os resultados concretos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou na classe bíblica. Ouvi um rumor que vai ter classe bíblica aqui, hein? Tá? Você não pode perder, tá? Eu tive um vizinho, ele não mora mais perto de mim, era um advogado. Ele tinha bronca de alguém e ele falava assim: se eu pudesse eu matava aquela pessoa, mas eu não mato. Então a ação dele era não matar, mas o propósito estava correto. Ele só não matava para não ser preso. Então Deus estava falando assim: ó, você não está matando, mas o teu coração aí não está legal. Vou te dar um exemplo bíblico. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Esse de todo o coração é uma locução adverbial, tá? O advérbio pode ser uma palavra ou uma frase. Como para o Senhor e não para os homens. Então, é para fazer alguma coisa? Tira-o de todo o coração. Tudo que fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. Mas ainda assim, fica faltando alguma coisa. Porque eu posso fazer para o Senhor no tempo que me resta, com as forças que me restam no fim do dia. É de todo o coração? Estão percebendo a diferença? Deuteronômio 4, 27 e 28 é uma coisa que aconteceu lá atrás, que eu vou trazer para hoje, 15 de abril de 2023. O Senhor os espalhará, e está falando do povo dele, entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Vamos trazer isso para nós? Vão restar poucos que me louvam como eu preciso ser louvado, para benefício de quem louva, não dele, tá? E eles estão no meio de um povo que não tem só deuses errados, tem conceitos, filosofias, narrativas que todo mundo segue, e isso não salva ninguém. Perceberam? Estamos mergulhados nisso ou não? Bombardeados todos os dias por conceitos errados, filosofias erradas, que todo mundo segue. Quando você não segue, você é o quadrado, você é o... Vou até falar, hein? Estão falando por aí, criminoso, né? Mas o verso 29 diz assim: e lá eu que digo, hoje procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem, de que jeito? De todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Olha, eu digo para vocês assim, olhando nos olhos de todos, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu tomei cada bofetada, porque normalmente não é assim que se faz, né? Não é assim que eu faço, estou falando por mim, mas sai de casa apressadamente, faz uma oração rápida, vai cuidar dos seus interesses, dos seus negócios, das suas responsabilidades, todos aqui temos responsabilidades, e depois volta para casa e se não estiver muito cansado, vai cuidar das coisas de Deus, vai ler a Bíblia, vai ler a lição, maravilhosa lição dessa semana.
Agora eu preciso da minha mala de ferramentas aqui, por gentileza. Douglas, me ajuda aqui. Vou abrir a mala de ferramentas. Eu fiz uma parte dessa palestra na Igreja de Santana e essa ilustração o pessoal de lá botou na internet e o negócio viralizou. Se você já tiver visto, me desculpe, mas eu preciso mostrar. Aqui tem uma garrafa de água de 1,5 litro. Tá? Purinha, né? Até está escrito cristal, dá até mais vontade de beber. Segundo o Google, 1 litro de água contém 20.000 gotas de água. Como aqui tem 1,5 litro, são 50% a mais. 50% a mais de 20.000 são 10.000. Então aqui tem 30.000 gotas de água. Ok? Água pura. Nesse vidrinho aqui, eu tenho água de sarjeta. É água nova de sarjeta, viu, Xará? Porque eu peguei hoje de manhã na calçada da minha casa. Eu vou pôr uma gota dessa água de sarjeta aqui dentro. Mesa plana não se faz mais. Obrigado. Aqui, ó. Douglas, obrigado. Nós temos aqui agora 30.001 gotas. Uma gota de sujeira e 30.000 gotas de água pura. Eu, como sou contador, deixa aí, obrigado. Eu fiz umas contas. Das nossas 30.000 gotas de água, com uma gota a mais, eu dividi essa gota por 30.001, deu esse número aqui, ó. Aqui dentro dessa garrafa tem agora 0,003333222% de sujeira. Em compensação, tem 99,996666788 de água pura. Eu vou perguntar para você, você aceita um gole? Ninguém, Eduardo? Não? Ok. Como é que a gente leu lá? Que o Senhor falou? Você vai me buscar quando você me achar. Você vai me achar quando você me buscar de todo o seu coração. Nós não aceitamos 99,99% e queremos que Deus aceite qualquer coisa? É isso mesmo? E ó, eu achei legal isso aqui também. Não se vê nem se percebe que tem uma sujeira aqui. E esse é um grande problema, sabe? Porque a gente, às vezes, fazemos coisas que não se vê nem se percebe, mas que são sujeira. Mas ele sabe. Ninguém aceita, né? Muito bem. Tem uma receita legal para isso aqui. Como é que Deus faz as coisas? Todas as coisas que Deus faz têm um advérbio. Isso me surpreendeu, porque eu não tinha percebido. 40 anos lendo a Bíblia, não tinha percebido. Deus amou o mundo, e não é que Ele amou o mundo. A locução adverbial lá, de tal maneira. E essa tal maneira eu vou ter a eternidade toda para entender, porque eu não entendo. Jesus falou assim: por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida, porque alguém encostou um revólver na minha cabeça e falou: Jesus, se você não for lá, é isso? Como é que é? Qual é o advérbio que está lá? Espontaneamente eu a dou. Sabe por que eu dou? Porque eu te amo. Eu vou te mandar um consolador a fim de que esteja convosco. É isso? De vez em quando. Qual é a locução adverbial lá? Para sempre. Salmo 9. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Ele mesmo julga o mundo, mas julga como? E administra os povos. Tudo que Deus faz tem um advérbio.
É impressionante. Porque a sua misericórdia dura um pouquinho, para sempre. Deus é legal, hein? Vamos lá. Ó, isso daqui eu quero mostrar para vocês também, quero trazer para cá também. A versão King James atualizada diz assim, Deuteronômio 28:1. Se obedeceres a palavra do Senhor, de que jeito? Tem um advérbio ali. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu peguei outra versão, peguei a versão Almeida, atualizada. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu aprendi uma coisa aqui com essas duas versões. É bom ter em casa várias versões. Você abre todas elas na mesma passagem, assim vai ampliando. Eu só vou obedecer fielmente se eu ouvir atentamente. Viu que legal? Você está ouvindo atentamente? O que está sendo falado aqui? Eu preciso ouvir atentamente a voz do Senhor para ser um fiel servo. Sabe qual é o problema? É que Satanás ilude o mundo com supérfluos de renovação. Eu quero um iPhone novo. Eu quero aquilo novo, eu quero aquilo novo. E a gente vai se deixando levar, não é? Sabe qual é o problema? É a mordomia. A mordomia fiel foi falada aqui brilhantemente pelo Gerson, da qual ele, Satanás, quer te afastar, com todo tipo de distrações. Por isso que o nosso coração, às vezes, não está todo no Senhor. Porque o mundo oferece muita coisa. E a gente não filtra pela palavra de Deus. Qual é o grande filtro das coisas que esse mundo nos oferece? A palavra de Deus. Como usar o templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, o nosso tesouro e talentos, isso tudo reflete nossa mordomia, da qual o nosso inimigo, o dono desse mundo, faz de tudo para a gente não dar bola para nada disso. Todos os nossos atos devem refletir mordomia, adoração ao nosso Criador, mantenedor e redentor. Qual é o real propósito de santificar o sábado? Eu conheço muita gente que no sábado vai dormir. Estou descansando, o mandamento mandou descansar, é verdade. E mais o quê? Como usamos nosso tesouro? Para ter poder ou para a glória de Deus? Nossos talentos, nossas habilidades, nós usamos na escola, na faculdade, nos negócios, e para ajudar os outros também deveríamos, mas tudo isso é tirado da nossa cabeça pelas distrações que esse mundo nos oferece. Okay? Eu vou te dar aqui 7 atitudes de mordomia que são agradáveis a Deus. Jeremias 4:1, vamos ler? Abre sua Bíblia aí, por favor. A minha tradução diz assim: se voltares, ó igreja do Belém, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Voltar para Deus quer dizer o seguinte: para de dar bola para esse monte de filosofias modernas, conceitos e tal, que parece que é tudo legal, mas que te afastam de Deus. O propósito final de tudo isso é que você não dê bola para a palavra de Deus. Percebeu? Removendo as nossas abominações, esses conceitos, essas coisas. As séries que a gente gosta de acompanhar. Eu estou sugerindo ao pastor fazer uma série aqui. Eu espero que a série que vai ser feita aqui seja acompanhada com tanto zelo quanto as séries de televisão. Mateus 6,33 você conhece. Buscai. Como é que você falou a locução adverbial que você falou aí? Não é para buscar o reino de Deus,
é para buscar primeiramente o reino de Deus. Primeiramente. É para orar. Tessalonicenses 5,17. É para orar como? Fala alto. Sem cessar. Você consegue ficar orando sem cessar? Armandinho, eu preciso trabalhar, preciso estudar, preciso... É verdade. Mas vou te dar a solução hoje. Eu não. Jesus vai te dar. Ler e meditar nas Sagradas Letras, dá tempo? Dá. Testemunhar, isso é a coisa mais simples. É lá onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, tá certo? Se você não é um cristão lá, não basta ser um cristão no 7º dia apenas, né? Obedecer fielmente, a gente já viu, porque Jesus não aceita ser vice-campeão, gente. Você tem que colocar outras coisas na frente. Jesus não aceita ser vice-campeão, muito menos 3º ou 4º colocado, tá? Miqueias 6,8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que o Senhor exige? Olha que receita simples para nós, gente. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande como com o seu Deus? Então vamos lá. Justiça, obedecê-lo, respeitá-lo, a sua justiça na sua palavra, fielmente. Misericórdia, cuidar dos outros como? Andar com Deus humildemente. Sabe por que tem que ser humildemente? Eu conheço algumas pessoas que andam com Deus, ela fala assim, nada de mal vai me acontecer, eu ando com Deus. Quer dizer, Deus para ela é um talismã, que não deixa acontecer nada. Mas acontece, não é? Humildemente quer dizer assim, olha Armandinho, eu preciso falar umas coisas para você. Se você não for humilde, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, e você vai continuar fazendo o que você quer. Humildemente andar com Deus é aprender o que Ele quer nos falar, tá? E aqui, orai sem cessar. Então vem aqui essa história, eu quero só mostrar uma outra coisa aqui. Eu vou voltar nesse assunto de andar com Deus e orar sem cessar, isso é legal pra caramba. Por que você foi criado? Pode falar. Fala. Porque Deus nos ama. Isso é o porquê, mas para quê? Para adorá-lo? Pode falar. Ide. Refletir a glória de Deus. Quem falou? Obrigado. Apocalipse 4,11 explica. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Sabe por que você existe? Porque Deus teve vontade de você, só isso, está escrito aí. Está escrito aí. Armando, Deus sonhou com você, Ele fez você porque Ele queria você, Ele teve vontade de você. Tá? Se Ele nos criou, porque Ele nos quis, tem um propósito. Porque Ele não criou a gente para jogar nesse mundo aí e falar, se vira agora, malandro. O propósito da vida é uma vida com propósito. Qual é o propósito da sua vida? Estudar, me formar, arrumar um bom emprego, casar, ter filhos, beleza, ótimo, é isso mesmo. Esse é o nosso propósito humano. Mas se Deus, que é Deus, te criou porque Ele te quis, Ele tem um propósito para a tua vida. Quer ver que legal? Isaías 43:7 explica um pedaço. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Deus te fez para a glória dele. Megalomaníaco esse Deus? Verso 21, este povo que formei para mim, para que me desse louvor. A frase de cima me ensina algumas coisas. Primeiro, ele está dizendo assim, olha, eu vou fazer uma... Não vou. Vou falar assim rapidamente. Eu tenho um filho só. E quando ele se dá bem, eu fico super alegre. Então,
Quando o meu filho faz uma coisa boa, é a minha glória. O que Deus está falando aqui para mim? Amigão, faz as coisas boas, e quando você faz as coisas boas, eu fico feliz, eu entro em glória, eu entro em êxtase. Percebeu? E o desdobramento desse verso é assim: se você se perder, a minha glória cai um pouco. Então, eu vou fazer de tudo para você se salvar, para você testemunhar de mim perante todos, para que todos saibam que eu existo, porque aí você está testemunhando de mim. Alguém falou isso aqui, tá certo? Olha só, o que Jesus falou? Ele falou a mesma coisa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Percebeu? Que legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. O que quer dizer resplandeça a vossa luz? Tem um hino que a gente canta aqui. Resplandecer é brilhar. Sabe qual é o propósito da tua vida para o qual Deus te fez? Para você brilhar. Para onde você entrar naquele ambiente, você iluminar aquele ambiente. Olha que legal. Você pode ser o que você for, advogado, contador, dona de casa, secretária, estudante. Onde você chega, você tem que iluminar. E todo mundo vai dizer assim: caramba, como esse camarada é legal. E você vai dizer: sou legal sim, tenho um amigo legal, quero te apresentar esse amigo, vou te levar lá na igreja do Belém. Você vai ver como é que ele é legal. Nós fomos feitos para... Então, se alguém falar assim que a tua vida não... Você já escutou esse negócio? A vida não vale nada. E eu estou falando isso de um grande amigo que eu tenho, saído das fileiras adventistas, que diz assim: não sei para que eu nasci, minha vida não vale nada. Vale sim. Deus fez você com um propósito, para você brilhar. A gente foi feito para brilhar. Jesus falou isso em outras palavras, né? Eu quero que vocês tenham vida e tenham em abundância. Está entendendo? Mas aqui tem uma coisa também. Em Mateus 7,22, Jesus fala assim: olha, tem muita gente que passa a lição, fala bem, canta, é professor de Bíblia e tal, mas não faz isso por causa minha não, eles fazem isso para aparecer. Está escrito lá. Porque ele fala assim: eu nunca te conheci, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Você fez isso por causa sua, não por causa minha. Em Jeremias 48,10 tem um advérbio que eu não vou falar aqui, você vai procurar em casa, tá? Porque eu não tenho coragem de dizer o que está lá. Lição de casa. Olha como é que é legal esse negócio de advérbio. Salmo 100. O Salmo 100 é um salmo de louvor. Para que me desse louvor. O Salmo 100 diz assim: celebrai ao Senhor, servi ao Senhor, apresentai-vos diante dele, entrai por suas portas e nos seus átrios, nos seus pátios, porque o Senhor é bom. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Rendei-lhe graças e benzei-lhe o nome. Se o salmo fosse só assim, já não seria legal? Olha quanto conselho bom está dando. Ó. Celebrai ao Senhor, servi ao Senhor, apresentai-vos diante dele, aí está a razão, porque foi Ele que nos fez. Mas acontece que está cheio de locuções adverbiais nesse salmo. Olha que legal. Celebrai ao Senhor com júbilo, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura um pouquinho, né? E de geração em geração a sua fidelidade. Tudo que Deus faz é com advérbio. Tudo que Deus faz tem um propósito. E Ele fez você porque Ele te deu um propósito de vida, que é testemunha dele, é iluminar o ambiente onde você vai. Fala para mim, ele não é legal? É muito legal. Aliás, eu queria ler aqui, ó, rapidamente, a lição de quarta-feira. Até parece que eu combinei com o autor da lição aqui. Falou tudo isso. Por isso eu falo para vocês, ó, quem não tem lição de escola sabatina perde muito. A lição da escola sabatina é um estudo detalhado da Bíblia. E ele diz aqui assim, ó: o Evangelho eterno deve ser
proclamado a cada nação, tribo, língua e povo. Essa é uma missão tão grandiosa, tão extensa, tão imensa e abrangente que envolve toda a nossa vida. Olha que legal. Exige nossos melhores esforços e requer total comprometimento. Isso faz com que deixemos a preocupação com nossos interesses e nos voltemos à paixão pelo serviço de Cristo. Aí ele cita aqui um autor americano que diz assim: os seres humanos foram criados para fazer parte de algo maior do que sua própria vida. O pecado nos faz encolher nossa vida. A graça de Cristo é dada para nos resgatar dos confins dessa claustrofobia espiritual, do nosso pequeno reino autocentrado em nós mesmos, e nos liberta para viver para os propósitos eternos. Tem um propósito eterno para você. Não é só você ter uma carreira profissional ou familiar. É dar a vida eterna para muita gente através da sua iluminação, do seu brilho onde você chega. Eu estou falando muito, né? Vou correr aqui. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem foi que falou isso mesmo? Jesus. Eu vou fazer aqui uma analogia. Eu e a minha família, a família do Gerson Miguel, há anos atrás, nós viajamos, nós tivemos o privilégio de ir lá para a América do Norte. Nós fomos visitar a casa de uma senhora americana chamada Ellen White. Foi um privilégio que tivemos. Ficamos juntos aí 20 dias, por aí. E a gente andava junto. E quem anda junto, conversa ou não conversa? Conversa, né? E ali os grupinhos se formaram, né? Os maridos à frente, as mulheres atrás, os adolescentes mais para trás. Mas depois eu e o Gerson percebemos que aquela história que mulher gosta de andar de mão dada. Mulher gosta de andar de mão dada, não gosta? E homem gosta de andar de mão dada? Nós percebemos que tem que ser assim, viu, Douglas? Porque quando a gente soltava da mão delas, elas iam às compras. Então, junto, melhor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Jesus quer ficar com a gente quanto tempo? Quanto tempo? Todos os dias, quantas horas do dia? E a gente conversa com Ele o dia inteiro? O que quer dizer orar sem cessar? Leva Jesus para o seu trabalho e vai conversando com Ele. Percebeu? Leva ele para a escola, vai conversando com ele. Ele quer isso, ele escreveu aí. Eu quero estar com você, fala comigo. Ore sem cessar, fale comigo o tempo todo. É legal. Muito bem. Andar com Deus, humildemente para aprender, orar sem cessar, está tudo aí já falado. Quando a gente pensa que vai para o céu, a gente vai para ficar com quem lá? Com Jesus? E nós vamos conversar com Ele por quanto tempo? Você está treinando? Você está treinando conversar com Ele? Vai treinando, hein? Tá? Amai-vos uns aos outros. Isso aqui já vou chegar lá. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí vem aquela história, né? Eu vou também fazer uma analogia. Eu tive um amigo na infância, a minha primeira infância, o Eduardinho. A gente morava no Brás. O Eduardinho morava numa vila onde não entrava carros, era uma vila grande. Então ali era o lugar ideal para jogar bola, porque, né, só pessoas. E a gente jogava bola, e toda tarde a avó do Eduardinho, que morava numa das casas, chamava ele: Eduardo. A gente já sabia, tem que parar o jogo para ir comprar pão para a avó do Eduardo. A gente tinha que andar até a padaria Garoto. O Garoto é aqui na Celso Garcia, né? Andar 5 quarteirões para comprar 2 pãezinhos. E o Eduardo ia, porque os pãezinhos eram para os tios do Eduardo, o tio Rui e o tio Odilon. Eu gostava de parar o jogo para comprar pão para o tio do Eduardo, mas eu ia, porque ele me pedia. Ele falava: vamos comigo. Eu gostava que a criança fala, não fala assim: vem comigo, vamos comigo, né? Eu ia, eu não gostava, mas eu ia. Por que eu ia? Porque eu gostava do Eduardo.
quando Jesus fala, você me ama, guarda os meus mandamentos, ele fala, você está andando comigo? Então, mesmo que você não goste das coisas, faça o que eu estou te pedindo, porque é bom para você. Você quer ver como foi bom eu ter ido durante anos e comprar os pãezinhos para o tio Rui e para o tio Odilon? Porque eu pensei assim, depois de algum tempo, né? Puxa, se eu não tivesse ido, eu ficaria lá jogando bola com os outros crianças lá, ia fazer um gol ou dois, ou não ia fazer nenhum. No entanto, eu fui beneficiar o tio Odilon e o tio Rui, que são tão bacanas com a gente. Então, quando Deus te pede alguma coisa, é para ter o benefício. Então, quando você anda com Jesus todos os dias, você vai fazer coisa boa, porque Ele vai... Eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente treina que Jesus está do nosso lado, é difícil você tratar mal alguém. Porque você lembra, assim, Jesus está aqui. Eu não posso falar para esse cara tudo que eu tenho vontade. Eu vou tratar essa pessoa como Jesus trataria. Senhor, o que eu falo para ele agora? E ele vai te dizer. E vai ser legal. E é assim que você começa a brilhar no ambiente que você frequenta, percebe? Porque Jesus está do teu lado. E você lembra um verso que o pastor João falou aqui algumas vezes? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E eu também tenho uma coisa, viu, Denise, que eu reconheço. Quando as pessoas falam, que legal, eu falo assim, não sou legal. Tudo que você vê de legal em mim é de Jesus. Tudo que você vê de errado em mim é meu mesmo, você pode ter certeza. Mas andar com Jesus, escutar Ele todos os dias, você acaba fazendo o que Ele pede. E tem muitos amigos meus evangélicos que dizem que guardar a lei é legalismo. Fazer o que a pessoa a quem você ama gosta é legalismo? É amor, gente. Por isso que Ele fala, você me ama, mostra o amor. Não é simples? Muito bem. Vamos lá. Resumo. Só Deus é digno de adoração, porque Ele é o nosso Criador, mantenedor e Redentor. Apesar de todo poderoso e, portanto, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele escolheu nos amar com amor eterno e nos atrair com benignidade. Como resposta a esse amor, nossa adoração a Ele deve ser visível em todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Nesse tempo de relativismo globalizado, Deus é revelado pelas palavras e atitudes de seu povo fiel através do amor. Isso aqui é uma coisa que você presta atenção. Não adianta você querer ensinar a Bíblia e falar de doutrina para qualquer pessoa hoje em dia. Porque ela tem a verdade dela, ela tem o politicamente correto do lado dela, que é uma falácia, tá certo? A única maneira que você tem de pregar sobre Jesus e sobre Deus é demonstrando amor. Só isso, é simples assim. Aí você vai me falar, mas Armandinho, aquele camarada lá, meu patrão é uma ala sem alça, como é que eu vou demonstrar amor para ele? Eu já tentei, ele é chato, ele é refratário a qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, dá nele, nessas pessoas chatas, uma surra de amor, porque ninguém resiste muito tempo a uma surra de amor. Aí alguém me falou assim, mas eu já dei. Não adiantou, dobra a dose. Dobra a dose. Porque um dia a pessoa vai se render ao amor. E depois do amor vem a doutrina. Como é que Jesus fazia? Jesus primeiro tratava as pessoas com amor. Depois ele dizia, segue-me, anda comigo, guarda tudo que eu estou te falando, que é bom para você. Ele não é legal? Ele é legal, né? Muito bem. Isso aqui eu vou falar na classe bíblica, tá? Quando a gente cuida das pessoas, é isso que está escrito ali em outras palavras. As pessoas vão se sentir queridas, cuidadas, tá? Porque lá está dizendo assim, ó, quando você for morar no meio de um povo que não me conhece, trata todo mundo bem. Eles vão falar assim, nossa, que povo legal, que tem leis boas, que cuida de todo mundo com carinho, quero fazer parte desse povo. Percebe? Então esta igreja aqui, que está em fase de transição, está aprendendo que aqui existe gente para cuidar de gente.
Tá certo? Você foi bem recebido quando você chegou aqui? Se você falar que não... A gente se conhece. Eu conheço todo mundo aqui. Todo mundo conhece todo mundo aqui. Vamos começar a mudar isso? Vamos. Eu vou pedir 3 minutos aqui de intervalo. Eu vou pedir para todo mundo, levanta e vai conversar com alguém que você não conhece, que você nunca viu. Vai lá, agora. Você vai se apresentar, vai dizer seu nome, vai perguntar de onde ela é, e eu vou começar por aqui. Muito obrigado. Não é simples, é andar com Deus. Pode sentar, vou te falar uma coisa aqui. Você gostou de conversar com as pessoas? Gostou, né? A igreja também tem essa função carinhosa, social, cuidadora, tá certo? E as pessoas vão querer fazer parte desse grupo, porque a gente está cuidando de gente, vocês estão cuidando de mim e nós todos cuidando uns dos outros, é legal. Você conhece alguém que está muito sozinho? Traz aqui, ele vai ser bem recebido, ele vai ser abraçado, vamos conversar com ele, tá bem? Eu quero só te falar uma coisa aqui, ó. Estou esperando, obrigado. A gente vai andando com Deus e as pessoas vão conhecendo esse Deus, e agora nós precisamos ir lá para o fundo, lá para o fim, onde a gente estava, porque eu quero te mostrar uma coisa. Sabe o que acontece quando você mostra a Deus através de palavras e atos e coisas legais? As pessoas vão querer conhecer esse Deus, né? E se você foi feito para brilhar, eu vou te mostrar uma coisa aqui que é bem legal. Ó, Daniel 12, 1 e 2 diz que nos últimos tempos Miguel vai se levantar e tal. Mas o verso 3 diz isso aqui, ó. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. O verso está dizendo assim: no final dos tempos, seja sábio, ande com Deus, leve as pessoas para Ele, leve-os à justiça, e você vai brilhar não só aqui na terra, você vai brilhar lá no céu como uma estrela. Não é legal isso? Fala. Cheio de advérbio, locuções adverbiais. Uma vida com propósito, levar outros a Jesus, ou seja, a vida eterna. Gente, isso é sério. Isso é sério. Já tem gente planejando onde vai passar a viagem de férias no final do ano. Você está planejando onde você vai passar a eternidade? Isso fará com que brilhemos mais sempre e eternamente. Olha como é que Jesus fala: os justos herdarão a terra e habitarão nela, com uma locução adverbial, para sempre. E para terminar, Apocalipse 22, 20, ele fala assim: certamente venho. 2 advérbios nessa frase, tá? Qual é a resposta que a Bíblia dá? A última frase da Bíblia: certamente venho sem demora, ora vem Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos ensinou hoje que só a Ti devemos adorar. O Senhor nos ensinou que seguindo contigo todas as